estudante, tudo bem? Vamos dar continuidade com a videoaula número 2 do bloco de 6 aulas da disciplina Gestão da Qualidade. Me chamo Kaline Salviano e sou a professora formadora da disciplina. Bem, vimos na aula 1 sobre o gerenciamento de processos, suas funções e objetivos. O tema desta aula é Sistemas de Gestão da Produção. O que veremos na aula 2? Vamos definir o que é gestão da produção, compreender o que é a produção artesanal e entender e diferenciar os conceitos de Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo. A mecanização do trabalho trouxe uma grande transformação aos métodos de produção, não só em termos quantitativos e qualitativos, mas também uma mudança estrutural que consistiu na superação do conceito de organização como associações humanas, objetivando a realização pré-determinada de algo para que estas se transformassem em fins em si mesmos. Diante desse contexto, o homem passa então a ser usado como acessório da máquina, devendo assim obedecer ao ritmo dela, com horários rígidos, mecanização da atividade e controle rígido. É uma nova forma de organização da produção e dos seus processos. Bem, esse processo ele trouxe sérias consequências, não só à produtividade, que aumentou enormemente, mas a toda a sociedade em si, que cada vez mais aumentava seus anseios. Mesmo dentro das empresas, a mudança não se restringiu à linha de produção, chegando também à administração, em forma de burocratização, divisão rígida de tarefas, supervisão hierárquica, regras e regulamentos detalhados. São os famosos modelos da administração científica da escola clássica, com Taylor, Ford, Fayol. Por sua vez, a função essencial da produção é entregar o produto certo, no local certo, no tempo certo pelo cliente e a um custo adequado. Sendo assim, um aspecto do sistema de gestão de produção empregado pela organização é primordial, pois dele dependerá uma boa parte do nível de serviço ofertado aos clientes. Ao longo dos anos, a reestruturação do sistema de gestão da produção vem ocorrendo. Nos últimos, elas têm sido mais rápidas e constantes. Podemos dizer, então, que grande parte das mudanças nos sistemas de gestão da produção são geradas pelos avanços tecnológicos, automação de processos, estratégias de fusões e aquisições, globalização, mudanças nas políticas públicas governamentais, mudança na cultura dos gestores e de seus colaboradores e pelas constantes inovações que diariamente estamos tendo contato. Para isso, citaremos os principais sistemas de gestão da produção utilizados pelas empresas ao longo da história que se destacaram. Foram eles os sistemas artesanais, o modelo Taylorismo-Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. O sistema artesanal. Quando os processos produtivos eram ainda artesanais, os modelos de gestão de produção não necessitavam de grandes níveis de sofisticação e controle, pois nessa época os volumes produzidos eram em menores escala e o nível de exigência dos consumidores não era elevado. Esse momento ainda era marcado pela ausência de competitividade entre os produtores. Agora o Taylorismo-Fordismo. Esse modelo baseava-se na produção de volumes crescentes, o que implicava ritmo intenso de produção, crescimento sem controle, centralização e especialização do trabalho. O modelo taylorista-fordista sofreu inúmeras críticas, pois apresentava problemas quanto à motivação dos colaboradores, comprometimento, criatividade, burocracia e queda de produtividade.
Então, em 1911, o engenheiro norte-americano Frederick Taylor, ele publicou Os Princípios da Administração Científica, que é um livro, onde ele propunha, né, uma intensificação na divisão do trabalho, diferenciando o trabalho intelectual do trabalho manual, com controle sobre o tempo gasto em cada tarefa e constante esforço de racionalização para que a tarefa fosse executada no prazo mínimo, é o chamado estudo dos tempos em movimentos. O norte-americano Henry Ford foi o primeiro a pôr em prática o Taylorismo. Posteriormente, ele inovou com o processo do Fordismo, que absorveu aspectos do Taylorismo. Consistia em organizar a linha de montagem de cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matérias-primas e de energia, os transportes e a formação de mão de obra também. O modelo, ele possuía uma estratégia de crescimento muito explícita, que dizia qualquer cor, desde que seja preta. Tem como base, então, tanto um quanto o outro, no caso, o Taylorismo e o Fordismo, a indústria automobilística, principalmente. Os sistemas de gestão taylorista-fordista é caracterizado pela indústria de massa. Só voltando, ele se consolidou, né, uma filosofia orgânica na década de 70. O toyotismo, ele possuía princípios que funcionavam muito bem no cenário japonês, que era muito diferente do americano e do europeu. E tinha como elemento principal a flexibilização da produção. Ao contrário do modelo fordista, que produzia muito e estocava essa produção, no toyotismo só se produzia o necessário, reduzindo ao máximo os estoques. Então, essa flexibilização tinha como objetivo a produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandado, no chamado just in time. Dessa forma, ao trabalhar com pequenos lotes, pretende-se que a qualidade dos produtos seja a máxima possível. Essa é outra característica do modelo japonês, a qualidade total. E agora o volvismo. Ele pode ser entendido como uma expressão do modelo sueco de gestão, caracterizada pelo altíssimo grau de informatização e automação, com um alto grau de experimentalismo. Seu foco é no pleno emprego e no desenvolvimento de um empregado criativo, multifuncional e flexível. E aí algumas características do volvismo, né? A flexibilização funcional, com um alto grau de automação e informatização, gerando uma produção diversificada de qualidade, a internacionalização da produção e a democratização da vida no trabalho, representada pelo baixo ruído, ergonomia, ar respirável, luz natural, boas condições de trabalho, o treinamento intensivo, geralmente ao final de 17 meses, por exemplo, um operário está apto a montar um automóvel completo, produção manual e um alto grau de automação, flexibilidade de processo e produto, que possibilitou a redução de investimentos, o aumento da produtividade, redução de custos e produtos de maior qualidade. No volvismo, o operário ele tem um papel completamente diferente daquele que tem no fordismo, e ainda mais importante que no toyotismo. No volvismo, ele é o que dita o ritmo das máquinas, conhece todas as etapas da produção, é constantemente reciclado e participa por meio dos sindicatos de decisões no processo de montagem da planta da fábrica, o que o compromete ainda mais com o resultado dos novos projetos. Eu agradeço a participação de todos e deixo essa frase aí de Ford, que diz que há uma regra para industriais que é fazer a mercadoria de melhor qualidade possível, no menor custo possível, pagando o mais alto salário possível. Obrigada a todos.